gente, vamos a mais um Conversando com Você. E eu já quero agradecer a vocês que estão seguindo a gente, comentando, dando aquele like. Aproveita e já dá o like agora também. E o assunto de hoje são os transtornos psicológicos. Você conhece alguém que possui alguma dificuldade ou deficiência, ou está passando por algum problema emocional, como depressão, ansiedade, pânico? O assunto de hoje é esse, super atual, né? E é muito importante que a gente discuta, nesse momento, quais são as condições, a identificação, o diagnóstico, o tratamento, a prevenção. É sobre isso que a professora Conceição Vieira vai falar no programa de hoje. E você é sempre o nosso convidado mais que especial. Bora lá! Nossos cumprimentos a você que está ligado em nossa conversa de hoje. Conversando com você no dia de hoje, faremos uma reflexão sobre os problemas psicológicos e problemas de caráter na sociedade atual. Ora, são duas coisas que nós ouvimos muito falar. Fulano tem problemas, fulano tem problema psicológico, fulano está fazendo terapia, fulano... E nós devemos também dizer, é um mau caráter, é alguém sem caráter, é alguém... Então, o que realmente tem a ver, na nossa sociedade atual, essas expressões estão repetidas. E quando nós vamos avaliar o que são os distúrbios emocionais que as pessoas têm, distúrbios, alterações emocionais, elas nos levam a causar problemas psicológicos. Então, e as pessoas que possuem problemas psicológicos, muitas vezes a intensidade deles é de culpabilizar a si próprio. Então, por exemplo, achar que um filho é problemático no comportamento, a culpa é minha, eu não soube educar, não soube como fazer, não soube como conduzir. Alguém da família, um filho, deu para utilização de drogas. Não sei o que eu faço, eu estou para enlouquecer, eu perdi o controle, eu errei, eu isso, eu aquilo. Se alguém morre, você se culpa porque alguém morreu, eu devia ter cuidado mais, eu devia... E você pode, com essas afirmativas sobre você próprio, ir acarretando uma fragilidade que lhe deixa emocionalmente enfermo. Lhe deixa emocionalmente enfermo. Então, no problema psicológico, muitas vezes a gente assume responsabilidades a mais do que são nossas. As responsabilidades são partilhadas. Ninguém decide pelo outro. Você pode ter influenciado o máximo. Minha filha não é feliz sendo professora. E fui eu que coloquei na cabeça dela para ser professora. Sim, mas ela tinha a possibilidade de fazer a escolha. Mesmo que esse ambiente, mesmo que essa influência, mesmo que esse estímulo tenha partido de você para ela, criou esse ambiente favorável a ela seguir aquela atividade profissional que ela não gostaria, e que ela não se identifica e que ela quer mudança. Então, ela pode mudar. Então, o que a gente precisa entender é que sempre, por mais estímulos que existam, por mais incentivos que existam, as decisões são pessoais. Nós fazemos escolhas. Nós estamos precisando, no momento atual, compreender que as escolhas fazem parte da individualidade, da caminhada de cada um. E quando a gente admite que não há escolha, que a gente passa pelo que tem de passar sem poder mexer em nada, a gente transfere para um determinismo a nossa existência e culpabiliza algo ou alguém externo a nós. Externo a nós. Então, eu digo, fulana tem tal comportamento porque ela foi abusada na infância, na adolescência. Hoje ela é revoltada, ela quer, tem horror aos homens, tem horror e não perdoa, é uma pessoa raivosa, uma pessoa... Nós temos os nossos problemas, quem não os tem? E realmente, será que a imensidão de pessoas que sofreram alguma violência sexual, algum abuso sexual, será que realmente todas estão explicitadas e todas estão, pelo menos, vamos dizer assim, odientas, enraivadas? Se enraiva com a situação, mas tem que descobrir a forma interior de superação. E se não descobre sozinho, é preciso descobrir com ajuda profissional. Daí vem as várias terapias, os vários terapeutas que existem. Os terapeutas lhe ajudam a vencer as suas dificuldades, os seus bloqueios emocionais. Se você encontra esse caminho sozinho, você busca e encontra uma saída.
trabalhar os seus bloqueios, trabalhar os seus medos. E o medo de se relacionar por algo que nós vivemos anos atrás, lá em nossa adolescência, em nossa infância. Então precisamos cuidar de tudo isso, buscarmos as ferramentas, os instrumentos para esse cuidado, porque nós precisamos sair desse passado, por mais sofrido que ele seja, por mais pintador da nossa realidade existencial que ele tenha sido. Eu preciso viver o presente. Nós precisamos viver o presente. O que nós temos de certo é uma única coisa. O que nós temos de prazeroso é a única coisa. É o instante atual. É o instante presente. O passado já não tem a energia para nos fazer viver experiências novas. Ele pode nos servir de reflexão. Ele serve de referência para que a gente não incorra em outros equívocos. Ele serve de alegria e nos deixa saudosos quando a gente lembra daquilo que viveu de positivo ou de bom nesse passado. Então, ele é uma referência, ele nos inspira a uma caminhada, mas a caminhada nós só podemos fazer hoje. O passo nós só podemos dar hoje. Então, é essa realidade da compreensão do momento atual que nós precisamos ter. Nós precisamos compreender que a caminhada só se faz caminhando e que nós temos que dar o primeiro passo. A gente só chega a uma meta iniciando a caminhada em prol dessa meta. E podemos até ir com amigos ajudando, com pessoas ajudando, né? Com leituras ajudando, com terapeutas ajudando, né? Profissionais das mais variadas áreas. Mas quem dá o passo é o indivíduo. Quem dá o meu passo sou eu. Quem dá o passo é cada indivíduo na sociedade para a sua caminhada. Por outro lado, nós vemos pessoas que tudo culpabilizam os outros. Nada é culpa dele. Tudo é culpa da outra pessoa. Culpa a si próprio. Muito. E isso vem os abalos, os estresses emocionais. Ele traz uma carga imensa de responsabilidades para si. Ele traz um peso para si. É como se ele fosse o carregador, o pagador de da promessa coletiva. Então, aquela pessoa que sofre a carga coletiva, familiar, de trabalho, institucional, na vida profissional, outras quaisquer, como uma liderança política, como um religioso. E eles acreditam nisso e falam de que é assim. De que todo mundo lá não está fazendo nada, eu que tenho que fazer, eu que tenho que me preocupar, eu que tenho... Então, eu. E em cima dessa coisa que você ideia, não corresponde à verdade, mas você ideia. Então, quando a gente ideia, a gente dá corpo àquilo, aquilo passa a existir e nós passamos a acreditar. Então, nós nos achamos a vítima, mas uma vítima que leva todo o peso da construção. No mundo do trabalho, quem faz sou eu. Nas relações, quem mantém a relação sou eu. Na minha casa, eu que dou as coordenadas. Então, eu que tenho que passar pelo trabalho de conciliar, de encaminhar, de propor. A família só caminha por causa das minhas ideias. Meu Deus! Esse eucentrismo, esse narcisismo, essa aparente presença constante na vida de todo mundo, que precisa ter um momento de recolhimento. Você precisa compreender que cada pessoa é responsável pelas suas atitudes. Você pode influenciar, mas essa influência não pode ser determinante. Nós precisamos respeitar a individualidade. Nós precisamos respeitar o caminhar do outro. E muitas vezes, quando gastamos muito tempo preocupado com a caminhada do outro, com a caminhada de quem está no nosso entorno, esquecemos da nossa própria caminhada. Menina, não sei o que eu tenho, hoje eu não estou bem. Então, não estou dando conta do meu serviço, não estou encaminhando minhas coisas, só quero ficar parada, só quero ficar quieta. Mas eu não gosto de ficar quieta, eu não gosto de ficar em silêncio, eu não gosto de ficar parada. Mas é nesse momento de parada, nesse momento de silêncio, que você conversa com você próprio. Então, muitas vezes, o que nós estamos precisando é exatamente da parada. Então, vamos ver como as pessoas pensam, como as pessoas falam disso. E quando você tem o problema no caráter, você sempre culpa a outra pessoa. E o caráter está ligado
a ausência de moral, muitas vezes, na sua existência. Então, e aquilo se torna um vício. Então, você sempre quer tirar vantagem em tudo que realiza. Você se transformou em algo que forma a sua personalidade, ser dessa forma. Então, tirar vantagens em tudo, né? Está se sobrepondo aos outros, se achando o mais importante, o mais inteligente, o mais capaz. Então, aquilo é tão repetido, começou como uma disciplina, mas repetiu tanto que se transformou no seu caráter. Então, a disciplina, os nossos iniciais passos para uma causa por disciplina, nos leva ao hábito. Aquela repetição nos leva ao hábito. O hábito, repetidamente acontecendo em nossa existência, leva-nos a mudança de caráter. Então, aquele hábito repetido nos materializa de um tal jeito, inspirados naqueles pontos que nós julgamos serem importantes. Então, tenhamos muito cuidado para que isso que inspira a nossa caminhada, para que a repetição dos nossos hábitos, das nossas ações, nos levem a hábitos também repetitivos que formem o nosso caráter, inspirados numa moral de construção, de solidariedade, de partilha, de crescimento e de expansão. Mas vamos ver como as pessoas pensam essas questões psicológicas no mundo atual. Devido à sociedade agora, se requer muito, as pessoas se autoavaliam muito e hoje em dia é o que traz mais as questões psicológicas. Antes não tinha muito isso, a gente não tinha muito que se preocupar com o futuro e hoje em dia as pessoas focam muito nisso e a autoavaliação é o que deixa hoje em dia as pessoas com mais ansiedade, a questão da depressão também. E principalmente agora, no período que estamos vivendo de pandemia, a gente tem sempre essa ansiedade, o que vai acontecer, o que pode acontecer, se amanhã nós vamos estar doentes, vamos acordar, sobre estudo, sobre tudo. Eu vejo muito agora, principalmente no SUS, vários psicólogos sendo contratados, abrindo vários espaços para terapias. E eu acho que as pessoas, não tenho certeza, as pessoas, prefeitos, a área da saúde, está agora bem abrangendo essa parte psicológica que antes não tinha muito, as pessoas não davam muito essa ligança para as doenças psicológicas, mas que hoje está sendo bem eficaz. O problema é que os jovens de hoje, eles são muito atraídos. Tem muitas coisas que atraem e distorcem os pensamentos e o ensinamento dos pais. Hoje em dia os pais não ensinam mais os jovens. O jovem não escuta mais. Ele ouve o pai falar, mas não escuta. Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Quando você ouve, você escuta aí. Aí quando você escuta, você obedece. Tá difícil para o jovem na geração de hoje, tá difícil. Essa pressão psicológica já tá geral. Tá desde a criança até a fase do senhor, as pessoas de idade. Porque tem muitas pessoas de idade que elas são muito pressionadas pela própria família em casa. Retornando em cima da sabedoria do povo, né? Então, nós vimos uma jovem e uma senhora. Então, a jovem coloca que as fragilidades emocionais têm sido grandes no momento atual e nos reporta esse momento de pandemia. Então, como acelerou, como ampliou isso, essa fragilidade, né? Como as doenças psicológicas têm chegado às pessoas. E é verdade, os questionamentos, a insegurança com relação à vida. Então, essa insegurança com relação ao futuro, porque nós precisamos viver o instante presente. Você vai dizer, sim, Conceição, eu vou viver o presente sem pensar em nada, sem ter perspectiva para frente? Não, você tem a perspectiva, você projeta. Você diz, eu estou estudando Direito, pensando em amanhã ser advogada, criminalista, vim trabalhar com isso, com essa causa, com aquela, mas onde eu boto a minha energia total é no que eu estou vivendo agora. Então, é na minha possibilidade de avançar no curso, de concluir o curso, não dá para ficar dividida entre as várias, passado, presente e futuro. Precisamos estar no presente, no aqui e agora.
Isso é um dos motivos. 2, nós não podemos questionar todas as coisas. Nós estamos vivendo num mundo de insegurança total. É como as pessoas falam conosco, é como a família orienta, é como, né, nada. E a gente não tem segurança, vamos dizer assim. Então, eu sou de uma geração que as pessoas diziam que a gente tinha que estudar para passar num concurso, para ter segurança. Segurança no trabalho. E saber que dali só ia sair quando eu aposentasse. Foi bom para muita gente, mas engessou muita gente também. Mas essa instabilidade de hoje, de dizer que só tem coisas pontuais. A seleção, quando vem para o trabalho, é de 2 anos somente. Não é um concurso para você ficar 25, 30 anos e se aposentar. É um processo seletivo de 2 anos. É um cargo de comissão, é um emprego numa loja, é uma empresa de engenharia que lhe chama, mas se não lhe dá garantia de quantos anos você vai passar ali. Agora nós estamos com muitas obras, então você está sendo chamado para exercer a função de um trainee, a função de engenheiro mesmo em tal área. E depois de 1 ano, 2 anos, ou quando aquela empresa passa aquela construção, aquela obra que está prevista, você está desempregado. Então, essas coisas realmente, no passado, eram mais duradouras. Então, existia mais uma tranquilidade emocional com relação à segurança na sobrevivência. Então, essa instabilidade precisa ser também, por nós, acolhida. Você vai dizer, como é acolhida? Se eu não tenho certeza como eu vou criar meus filhos, como eu posso ter 1, 2, 3 filhos? E tem gente que não quer mais nenhum. Estava vivendo querendo um e agora já estão falando em nenhum, porque não sabe como será o amanhã. Ora, se nós ficarmos também falando insistentemente o tempo inteiro só no amanhã, não vivemos o hoje. Então, nós não nos prazeramos com o presente, com aquilo que eu estou fazendo agora, que é estudar, que é me preparar, que é, suponha, criar o meu filho, que é orientar para os pontos positivos da vida, que é dizer que esteja posicionado no lugar certo, na hora certa e preparado. Se você está preparado, as oportunidades vão surgindo. Surgem oportunidades. O que você não pode é não fazer nada, por medo, por receio, por insegurança. Aí não tem ânimo para estudar, não tem ânimo para se preparar, não tem ânimo para nada, absolutamente, que lhe leve a um lugar, a uma espécie de porto seguro. E você fica preso nas adversidades. Então aí você vai dar atenção a se olhar no celular, fazer foto o dia inteiro, a fazer vídeo seu próprio o dia inteiro, a fazer postagens e postagens e postagens. Mas nós já sabemos a carinha bela que Deus nos concedeu, que a vida nos concedeu. Por que eu tenho que de 10 em 10 minutos me olhar? Por que eu tenho que de 10 em 10 minutos jogar o cabelo? Porque eu não vou ficar com aquele cabelo assim, para eu ter uma imagem que impressione. A nossa preocupação é o que impressiona. O que em mim impressiona o outro. Mesmo que essa impressão seja momentânea, instantânea, passageira. Então, tudo isso realmente leva a essa insegurança que foi abordada pela nossa colaboradora, né, no dia de hoje. Mas nós estamos vendo também alguém com uma experiência de vida falando que o jovem está ligado em tanta coisa diferente, em tanta diversidade. O jovem não se liga às coisas que realmente têm peso e têm valor. E disse assim mais, os jovens não escutam os pais. E como a gente escuta essa frase de que, foi a sua experiência, minha mãe, você viveu isso, eu quero viver outra coisa. Foi a sua experiência, meu pai. Então, aquela experiência não é para ser engessado, você ter que viver a mesma vida e viver igualmente, mas ela precisa ser escutada, para ser comparada com a minha vida hoje e ver o que é que serve de positivo naquilo que foi vivido pelo meu pai, pela minha mãe, né, por alguém na sociedade, por um professor que eu tenho que serve de referência para mim. Ela disse, as pessoas ouvem, mas não escutam. Que beleza, que sabedoria isso aí. E é real. Ouvir, ela ainda repetiu, é diferente de escutar. E ouvir, você ouve pela circunstância, está aqui perto, ouve. Ouve à distância também, porque hoje a gente ouve tudo pela internet, né? É só acionar o celular, é só entrar na internet que você... Então você ouve, mas aquilo entra por um ouvido, como disse também a sabedoria popular, e sai pelo outro. Ouviu, passou. É algo que você não quis dar a atenção devida. É algo que você não fez escolha por aquilo. Então, ouve e passa. Quando você escuta, você retém.
ouve, retém. Ao reter, você escuta, você metaboliza, você repensa, você pensa em função daquela informação. Você dá atenção àquela informação. E você chega até às vezes a fazer uma escolha em cima daquilo. Então, em cima dessa questão da escolha, eu deixo para a nossa próxima conversa, no nosso próximo bloco, porque a escolha é importante e a escolha a gente faz em cima da experiência que nós vivemos. Nós fazemos a escolha em cima da intenção e da ação. A gente diz, querer é poder. E as pessoas dizem, como querer é poder? É só dizer, isso é fácil, esse negócio tá antigo, que as pessoas repetem, é só dizer, eu quero e aquilo vai acontecer. Só que tem um método. Querer significa encaminhar uma ação, ter uma intenção ao lado daquela ação e fazer uma escolha. Você tem que ter as três coisas caminhando para que aquele querer se materialize, para que aquele passo inicial vire vontade. A vontade em nós tem que estar permeada de ação, de intenção e de escolha. Então, se você escuta, você já começa o primeiro passo para fazer a escolha, para botar a sua ação, para botar a sua intenção. E aquela escuta poderá mudar a sua vida para bem melhor. Voltamos já. Então, se eu escuto, metabolizo o meu pensar em cima dessa escuta, trabalho a minha emoção em cima dessa informação, dessa escuta. Essa escuta pode ser auditiva, pode ser visual, ela pode ser de diversos canais que nós temos dos sentidos para perceber uma informação. Então, se eu escuto, eu vou mudar algo no meu comportamento, na minha vida, em função dessa escuta. E eu posso ser, daqui a pouco, uma nova mulher. Uma nova mulher, né? Lembrando de Simone, a cantora. Que surja dentro de mim uma nova mulher, nas experiências que eu vou vivendo, nas escutas que eu for realizando. E às vezes a gente passa pela vida sem mudar. Tudo passou e a gente não escutou, só ouviu. E deixou passar. Com o tempo, com o vento. Então, se eu escuto e eu mudo, eu derrubo uns conceitos que existem também um pouco de determinismo. De que fulano é filho do cicrano, por isso que é assim. Fulano estudou não sei aonde, só pode ser assim, ter tal inteligência. Fulano é professor, só pode se comportar assado. A gente vai repetindo determinismos existenciais e que nos limitam muitas vezes e tira a possibilidade do outro de vir a ser. Às vezes é dentro de casa que nós somos assim. Nós criamos determinismo na condução dos nossos filhos e filhas. Falamos de coisas que libertamos uns e aprisionamos outros, dizendo que ele vai ser incapaz, porque ele não era bom em matemática, ele não era bom em português, fulaninho é que vai ser isso, é que vai ser aquilo. E aquela escuta vai sendo somatizada na cabeça, no coração e nas realizações daquele jovem, daquela criança. Então, nós precisamos pensar muito no que a gente informa, no que a gente propaga, principalmente no estado de liderança. Quando você está como líder, líder na família, líder no seu trabalho, líder na vida pública que você abraçou, líder religioso. Ouvir certas coisas de um líder religioso pode facilitar a vida das pessoas, de levar a um estado de evolução muito grande, mas pode também lhe frear, lhe inibir. Então, o determinismo diz que, ao olhar a sua genética, ao olhar a sua origem, ao olhar o seu ambiente, o ambiente que você vive, o ambiente que você foi criado, o ambiente que você participa, você terá esse ou aquele comportamento. Então é como se você não tivesse culpa nem mérito de ter esse ou aquele comportamento, de ser uma pessoa assim ou assado. Ah, fulano fala bem, ah, fulano é uma boa pessoa, ah, fulano é comunicativo, ah, também é professora, ah, também foi aluno de não sei quem, ah, também é não sei... Aí você vai dando N desculpas para fora, como se nunca o indivíduo tivesse um peso
sobre os seus comportamentos. Então, nunca o indivíduo tem um peso que eu digo, uma participação efetiva. Né? Não estou falando de coisas negativas. Ela pode ser negativa e ela pode ser positiva. Então, nós sempre atribuímos a outros fatores externos. Então, volto à psicanálise. A psicanálise contribui em muito para o conhecimento do comportamento humano, mas ela não se fecha em si própria e ela não é tudo. Cada pensador, cada sociólogo, cada psicólogo, cada pensador da existência humana, filósofo, vai agregando valores e pensamentos a tantos outros que existem. E nós vamos fazendo escolhas. Na hora que eu escolho seguir essa ou aquela linha de pensamento para a minha vida, eu tomei uma decisão de seguir A, B, C ou D. Então, a minha maneira de ser, como eu me manifesto na sociedade, depende das minhas condições, mas depende também das minhas decisões. Então, não apenas as condições me levam a ser assim ou ser diferente. As condições contribuem, influenciam, mas as decisões estão ao lado das condições. As decisões são internas, as condições são externas. Precisamos juntar o mundo interior com o mundo exterior. Aquilo que o meio me influencia e aquilo que eu decido ao comparar o meu jeito de ser com esse meio. Então, as nossas escolhas devem estar sempre ligadas às nossas intenções ligadas às nossas ações, e elas constituem a nossa vontade. A minha vontade precisa ser sentida, percebida e refletida na minha existência. Só que a minha vontade não deve ser sempre a minha vontade, a vontade do ego, a vontade da vaidade, a vontade... Não, eu tenho que... Para garantir que essa vontade seja a melhor possível para mim, eu preciso ver e colocar sobre ela as ações, as intenções e fazermos as escolhas certas. Então, porque o que nós chamamos de vontade muitas vezes é algo, vamos dizer assim, da tesa, né? É um termo sergipano, tesar. Então, da tesa, do ego, mas nós precisamos ter vontades que estejam ligadas às nossas necessidades. As necessidades existenciais, as necessidades físicas, as necessidades realmente materiais que nos constituem, enfim, as várias necessidades que podem ir da casa, da comida, do trabalho, do carro, às vontades de avançar e de ser na vida. E às vontades de participar desse ou daquele lazer, dessa ou daquela construção de um mundo. Então eu preciso fazer escolhas, e esse é um ano de escolhas. Escolhas sociais. Nós temos as escolhas individuais e as escolhas sociais. Então, a participação, quando a gente aponta o dedo e diz a culpa é da igreja, a culpa é da política, a gente está colocando de novo tudo para fora, mas nós temos participação em tudo isso. Então, a igreja você vai escolher. Então, você vai escolher seguir essa ou aquela proposta. Na vida pública, na vida política, a mesma coisa, você vai escolher, você vai pensar, né? Você vai se deixar influenciar. Você vai trabalhar a sua vontade de acordo com a escolha que você faz em cima daquelas ações, daquelas intenções. Então, está na hora de você fazer escolhas. Escolhas não porque eu fui atendida. As escolhas precisam ser em função daquilo que é necessário, que é a necessidade da maioria das pessoas. E essas lideranças se colocam à disposição disso. Precisam compreender que o papel dela como liderança é identificar as necessidades do coletivo, as necessidades individuais e coletivas da sociedade. Precisa lembrar de que nós temos outros constituintes, além do nosso constituinte físico, além das nossas causas físicas, além da materialidade, além do nosso corpo, além simplesmente do viver o dia a dia, nós temos a nossa psique. E ela é constituída de subjetividade. Mas a subjetividade existe, ela incorpora, ela afasta pessoas, ela aproxima pessoas, ela desmancha lares, ela reconstitui lares. Há subjetividade, algo que você não pega, mas que você vive, que você sente, que você dá corpo a ela. Então, essa subjetividade constitui a nossa psique, então, que vai além do nosso corpo físico, precisa ser levada em conta, precisa ser trabalhada, porque nós vemos muitas mentes sendo tomadas agora
por mensagens, por equivocadas, por coisas que você apenas viu na internet, que você apenas viu nos meios de comunicação de massa, repetindo tanto que você acolhe. Então, pensemos muito, não deixemos esse nosso campo mental, esse nosso psicológico ser influenciado. Não juntemos deficiências de caráter de outras pessoas que nos fazem uma proposta abominável, né, de caráter muito frágil, de valores morais muito tênues e às vezes até sem valores. Não nos deixemos influenciar. Tenhamos um filtro para tomarmos as nossas decisões com base na escolha que nós façamos ao escutarmos essa ou aquela realidade. Então, nós somos habitados, nós existimos com memórias, né? Nós temos memórias na nossa dimensão individual, memórias na nossa dimensão coletiva e memórias na nossa dimensão existencial, de estar na Terra agora. Então, esses problemas precisam não nos perturbar para não chegarmos às enfermidades mentais. Muitas vezes elas são causadas pelas subjetividades do mundo social. Então, continuemos refletindo essa semana sobre essas coisas que estamos falando. Nos encontraremos novamente na terça-feira à noite e acesse o nosso canal de YouTube, acesse o nosso podcast Conversando com Você e o nosso canal de YouTube Conceição Vieira. Então, estamos juntos sempre de coração para coração. E aí, gostou do conteúdo? Aproveita e se inscreva no canal, fique por dentro de todas as novidades do Conversando com Você, que vai ao ar todo sábado às 10h30 da manhã e também às terças-feiras às 8 horas da noite. Nós temos esses encontros marcados nessa reprise também para quem perder no sábado. Lembrando também que você pode estar deixando seu like, seu comentário, participando desses conteúdos que fazem a diferença em nossas vidas. Eu acredito que quem tem acompanhado tem aí passado por uma oportunidade de mudar a vida, restaurar, reestruturar pensamentos, melhorar a vida, mudar crenças, inclusive sonhar de novo. Você pode. E é aqui com a gente, conversando com você.